20º livro da Bíblia, no livro de Provérbios, acompanhamos diversas passagens sobre temas relacionados à sabedoria, o temor a Deus, moral e boas condutas. Grande parte da autoria deste livro é atribuída ao rei Salomão. Ao longo dos 31 capítulos, podemos entender a necessidade de buscar e entender a sabedoria. Tal sabedoria pode ser entendida pelo modo como vemos e entendemos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor, assim como Deus vê. O temor a Deus é mostrado como um princípio fundamental, sendo considerado a base da sabedoria. O nosso temor é o que nos aproxima dele. A sabedoria também é considerada essencial para a vida pessoal e religiosa. Além disso, podemos perceber que as lições contidas durante a leitura devem ser seguidas. Aqueles que desejam crer em Deus terão bênçãos em suas vidas, desfrutando da sua bondade, misericórdia e amor. Aqueles que não o seguirem estarão afastados de sua sabedoria e bênçãos. Portanto, no livro de Provérbios, podemos aprender sobre diversos temas que são essenciais para uma vida com crença em Deus e de toda a sua sabedoria, e a necessidade de temermos as suas vontades para que possamos desfrutar das suas bênçãos. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro, e espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões. E na cidade ela clama suas palavras, dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão, eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós.
Provérbios 2. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Provérbios 3. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata, e o seu lucro que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento as profundidades se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave.
Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho: vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei, quando o tiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta-a, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Provérbios 5. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida,
Seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. E não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Provérbios 6. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Faze isto agora, meu filho, e livra-te quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, e como um pássaro da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão, e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa, ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. A perversidade está no seu coração, ele maquina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem reparação. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre teu coração e amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras, porque por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem tomar fogo em seu peito, e suas roupas não se queimarem?
Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Assim, aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque não será inocente. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada, porque o ciúme é a fúria de um homem. Portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe dês muitos presentes. Provérbios 7. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa. Seus pés não habitam em sua casa. Ora ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou, e com face impudente lhe disse: tenho ofertas de paz comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores. Porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouvi-me, pois, agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos, e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que teu coração desvie para seus caminhos, não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 8. Acaso a sabedoria não clama? E não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela.
Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam, e nobres, todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada, enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou seus 7 pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão, e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados, e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno.
Provérbios 10, Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente, caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida. O coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades.